Itaúsa nos R$ 13. Será que a empresa está descontada nos preços atuais? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar algumas perspectivas da Itaúsa para os próximos anos, o que o mercado espera para a empresa para 2026 e 2027, meu preço teto projetado e o retorno total esperado no preço da ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, a Itaúsa é a maior holding de investimentos do nosso país, onde ela possui hoje um valor de mercado do portfólio dela em 180 bilhões de reais. E é uma holding que existe há mais de 50 anos e com o valor de mercado atual de 145 bilhões de reais. Então já podemos ver que hoje a Itaúsa já tem um desconto hold na faixa de 24%, que vamos discutir mais sobre isso ao decorrer desse vídeo. E a Itaúsa, basicamente, seria como se fosse uma carteira de ações, mas é uma carteira de ações extremamente concentrada no Banco Itaú. Mais de 90% do valor de mercado da Itaúsa vem em relação à sua participação de Banco Itaú, onde ela possui 37,5% de todo o banco. O Banco Itaú hoje está na faixa de 440 bilhões de reais. Grande parte desse valor do portfólio da Itaúsa é advindo do Banco Itaú. E ela possui também participações em outras empresas que não são do setor financeiro, e grande parte dessas empresas são bastante pequenas, como vocês podem ver o valor de mercado aqui delas. Com essa grande participação em Banco Itaú, observem a composição dos resultados das investidas da Itaúsa. Mais de 92% do resultado aqui da Itaúsa é advindo do Banco Itaú. E as outras empresas investidas geraram resultados positivos no primeiro TRI de 2026, podemos ver o resultado final da Itaúsa. E por isso que quando você investe em Itaúsa, tecnicamente você está diretamente investido em Banco Itaú. Você pode até considerar que você tem um banco ali na sua carteira, em vez de apenas uma hold, porque mais de 90% desse resultado dessa hold é advindo do Banco Itaú. E o Banco Itaú é o maior e um dos melhores bancos aqui da nossa bolsa. Podemos ver no histórico do banco, desde 2013, a criação de valor para o acionista de Banco Itaú. Então, o acionista de Itaúsa também ganhou essa criação de valor automaticamente, porque ele está indiretamente investido em Banco Itaú. E grande parte do tempo, o Banco Itaú é um banco que entrega um retorno sobre patrimônio líquido de mais de 20%. Em poucos momentos, ele entregou essa rentabilidade sobre o seu patrimônio líquido abaixo dessa métrica de 20%. Então, é o banco que vem sim entregando grande valor para o seu acionista, principalmente acima do custo de capital, o que faz com que o mercado dê bastante valor para esse tipo de banco. E aqui podemos ver a composição do lucro líquido da Itaúsa, que basicamente é aquele lucro das investidas, mas ela possui aqui alguns resultados que diminuem esse resultado da Itaúsa, porque ela possui resultado próprio, resultado financeiro e imposto de renda. E aí depois nós temos o lucro líquido da holding, que no primeiro TRI de 2026 cresceu em 14% em relação ao primeiro TRI de 2025. Por isso que existe o famoso desconto holding, porque ela possui algumas despesas para manter essa holding, como despesas administrativas, despesas tributárias e outros itens. Todos esses itens fazem com que a holding tenha um resultado próprio negativo. Então, por isso que o mercado tem que já dar um desconto para essa holding, porque é diferente se você investir diretamente nesses papéis, porque além desses riscos de ineficiência fiscal, existem o risco associado à alocação ruim de capital, que obviamente a Itaúsa não fez isso até hoje, mas pode acontecer em algum momento, então o mercado precifica também esse risco aqui na holding. E quando olhamos o desconto de holding da Itaúsa, observe o histórico desde março de 2024. Em grande parte do tempo, o desconto holding da Itaúsa fica na faixa de 20%. Quando a Itaúsa está bem barata, esse desconto hold fica na faixa de mais de 24%, que é o momento que aconteceu ali em março de 2025 até final do ano de 2025. E observem que essa queda para 19% foi aquela alta do Ibovespa, onde a Itaúsa chegou a bater quase R$ 15, e esse desconto hold reduziu bastante. E quando olhamos para o momento atual, em relação ao valor de mercado da Itaúsa e o valor de mercado do seu portfólio, nós temos 24% de desconto hold quando você investe diretamente em Itaúsa. Então, na minha visão, existe até um desconto excessivo no momento atual. O mercado está bastante pessimista, até mesmo com a hold, sendo que vários pontos do balanço podem melhorar
com essa nova reforma tributária. Então, esse desconto holding pode ser reduzido para os próximos anos e isso não está no preço, além desse ponto que eu mostrei para vocês no slide passado. Grande parte do momento que ela tem um desconto excessivo, ela está bem mais barata do que você investir diretamente nas ações. Obviamente, como eu destaquei nesse vídeo, existe o risco aqui associado, mas na minha visão já está tudo no preço aqui em relação a Itaúsa. Quando falamos de dividendos na Itaúsa, também falamos dos dividendos que foram pagos pelo Banco Itaú para a Itaúsa e ela vai e repassa esses dividendos para o seu acionista. E podemos ver aqui que isso é uma afirmação totalmente verdadeira em relação ao histórico da Itaúsa, que desde 2009, grande parte dos seus dividendos são os proventos do Banco Itaú. E ela tem até no seu estatuto que, em geral, em todo exercício social, eles repassam 100% dos proventos recebidos pelo Banco Itaú diretamente para os acionistas da Itaúsa. As outras empresas do setor não financeiro, em geral, possuem pouca participação em relação a esse dividendo, como vocês podem ver aqui em cinza. E o que o mercado enxerga para a Itaúsa para os próximos anos? Para 2026, eles acreditam no crescimento da lucratividade na faixa de 15%, bem em linha ali com o que aconteceu no trimestre passado. É bastante plausível isso realmente acontecer para o segundo tri, com lucro na faixa de 19 bilhões de reais. Com isso, o PVP da Itaúsa fecharia o ano em 1,52, com o ROI bem próximo de 20%. Considerando 60% de payout, que é o que vem acontecendo no Banco Itaú, nós temos 7,87% de dividend yield projetado, R$ 1,03 de dividendo por ação e o PL fica na faixa de 7,6, que é bem descontado para o histórico da Hold. Quando olhamos para 2027, o mercado acredita em 14% de crescimento em relação a 2026, com lucro na faixa de quase 22 bilhões de reais. Com isso, nós temos um PVP na faixa de 1,4, um PVP bem descontado para o histórico da Hold. O ROI ficaria aqui na faixa de quase 21%, considerando ainda 60% de payout, 9% de dividend yield para essas cotações atuais de R$ 13,00 em Itaúsa. 1,17 dividendo por ação e nós temos um PL de 6,69, um PL bem baixo para o histórico da Hold. E podemos ver exatamente aqui, em relação ao IPL histórico da Hold, quando olhamos que um desvio padrão abaixo das suas médias de mais de 30 anos, é exatamente nessa faixa de 6,7 aproximadamente aqui. Então, em poucos momentos, esse PL chegou nessa magnitude. Obviamente que a Itaúsa não está atualmente com esse PL, é o PL do ano que vem que estaria dessa forma se ela lucrar aquela estimativa que eu mostrei para vocês para esse ano e o ano que vem. Mas quando olhamos para o PL atual da Itaúsa em 8,5, projetando para o final do ano fica na faixa de 7,5, e o PL médio da Itaúsa é de 9,2 e a mediana, retirando essa distorção de 2009, nós temos uma mediana de 8,5. Em vários pontos nós podemos ver que a Itaúsa hoje já tem múltiplos abaixo das médias históricas e grande parte do tempo a Hold fica cotada em 9,2 vezes, em alguns momentos na faixa de 11,9 a 12 vezes de preço sobre lucro. Quando olhamos também para o PVP, observe que o PVP atual da Itaúsa fica na faixa de 1,6 e quando olhamos para aquela faixa do projetado para 2027, fica bem próximo desse um desvio padrão aqui abaixo das médias históricas em relação à Hold. Então já existe também um grande desconto na Hold em relação ao PVP. Associando o PVP diretamente com o retorno do seu patrimônio líquido da Hold, observe que são raras as vezes que a Itaúsa está cotada nesse PVP atual com um ROI dessa magnitude. Observe que aconteceu em poucas vezes com esse elevado ROI. Então podemos novamente afirmar que o PVP atual da Hold também tem um desconto abaixo das médias, até olhando outros momentos que o ROI estava dessa magnitude. E aqui podemos ver o retorno total nos últimos 10 anos para o investidor que comprou Itaúsa, nessa faixa de PVP de 1,4 vezes. Não podemos afirmar que vamos ter esse mesmo retorno para o futuro, por isso que falamos que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Mas quando comparamos o investidor que comprou a Itaúsa há 10 anos atrás, nessa faixa de PVP, esse mesmo investidor reinvestindo os dividendos nesse período, teve uma rentabilidade total de mais de 400% aqui na Itaúsa. Isso nos dá 17,23% de retorno anual médio nesses últimos 10 anos. Então é uma rentabilidade bem elevada para uma simples empresa que seria basicamente o Banco Itaú. Quando olhamos para meu preço teto de dividendos da Hold, que eu estimo um dividend yield na faixa de 7,7 a 8,9 para 2027,
o dividendo fica nessa faixa de R$ 1 a 1,16 por ação e o PL bem amassado de 7,75 e 6,75. Principalmente olhando para 2027, a Hold estaria com um excelente desconto. Meu preço teto fica aqui em 15,50. Além do Itaú, as investidas da Itaúsa vão continuar crescendo sua lucratividade de forma acelerada para os próximos trimestres. Então, isso vai auxiliar ainda mais no crescimento da lucratividade da Hold em relação somente considerando o Itaú. Então, o Itaú vem crescendo de forma bastante acelerada, mas se as suas outras investidas que estão no portfólio da Holding crescerem também a lucratividade, isso vai ajudar também na lucratividade final da Itaúsa. Com isso, nós temos uma margem de segurança de mais de 18% aqui nas cotações atuais. E quando consideramos o retorno total esperado para o investimento de Itaúsa, somente olhando para dentro da empresa, sem considerar reprecificação de múltiplos pelo mercado, seria sem considerar apreciação nas cotações, voltando para múltiplos médios ou até mesmo múltiplos caros. E quando consideramos isso, olhando apenas para o dividendo e a taxa de crescimento, observe que eu estimei uma taxa de crescimento de 8%, que seria basicamente a taxa de crescimento média do Banco Itaú dos últimos mais de 15 anos. Lembrando que existe a chance da Itaúsa crescer mais se as empresas do setor não financeiro que ela possui investido na sua holding crescerem de forma mais acelerada. Então isso aqui é uma estimativa até pessimista se vocês considerarem aquela estimativa do mercado. Multiplicando isso aqui, nós temos um retorno embutido no preço da ação na faixa de 16,36 para 2026 e 17,60 para 2027, e quando tiramos 6% dessa conta, nós temos IPCA mais 9,8 a 10,94. Então, olhando para 2027, a Hold tem um excelente desconto aqui nas suas cotações e também em relação a 2026. 2% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos é um bom prêmio de risco quando olhamos aqui para uma empresa sólida que entrega crescimentos sólidos de resultados. E quando olhamos a parte gráfica da Itaúsa, veio respeitando esse longo canal de alta que vem desde 2020, rompeu para cima nesse canal e recentemente ele saiu para baixo nesse canal aqui, onde eu até comentava que excelentes momentos de compra seriam se a Itaúsa caísse para essa faixa de 11,60 aproximadamente. Obviamente que ia ser um desconto muito bom aqui para investir em Itaúsa, ficaria naqueles múltiplos muito baixos, olhando para o PL da Hold, mas observe que no momento atual já temos também um desconto na Itaúsa. Obviamente que eu queria mais desconto, mas nem sempre o mercado vai fazer isso. E o mercado voltou com as cotações para dentro do canal. Não duvido nada o mercado jogar a Itaúsa para o topo do canal. Mas, obviamente, ela vai ter que passar aqui para a faixa dos 14,60 para realmente alcançar esse topo do canal. Então, olhando para a parte gráfica, é o que podemos ver aqui. Caso no futuro próximo as cotações realmente desçam desse canal para essa faixa, não duvido dela voltar para a faixa de R$ 11, que seria um excelente momento de compra olhando para a Itaúsa. Então é isso, pessoal, mais uma atualização em relação à Itaúsa aqui para vocês. Já comenta se você tem Itaúsa na sua carteira, já deixa seu comentário para eu saber se você tem Itaúsa, se você vem comprando, qual outra empresa do setor financeiro ou grande banco você vem comprando para a sua carteira, já deixa seu comentário aqui para eu saber. Se você for novo nesse canal, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e ative o sininho para você não perder nenhum novo vídeo aqui do canal. Deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.